E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um resumo e análise da parte 5, volume 2 da série La Casa de Papel. A temporada final saiu na última sexta-feira e eu tava ansiosa para contar para vocês como que essa história vai terminar. E antes de começar, se você ainda não assistiu a parte 5, volume 1, eu vou estar deixando aqui nos cards para vocês um vídeo onde eu fiz uma análise e resumo também, porque assim você não vai ficar perdido nas coisas que eu vou falar nesse vídeo, tá? E já deixo avisado que vai ter um tiroteio de spoiler nesse vídeo, então, estando todo mundo avisado, bora começar! A parte 5, volume 2 de La Casa de Papel, lançada no dia 3 de dezembro, nos trouxe os últimos 5 episódios. São episódios bem longos, com a média de 50 minutos cada um, então eu vou falar sobre eles separadamente. E se por acaso eu esquecer de algum detalhe importante, você pode estar comentando aqui embaixo que a gente vai batendo um papo nos comentários. Como a maioria de nós já imaginava, a Alice Sierra já começou ali aprontando. Bem no início do episódio 6, ela consegue fugir do esconderijo onde ela estava com o professor e ainda rouba um carro para fugir com a menina, gente, recém-nascida, e ela já estava fugindo, já estava aprontando. O professor e o Marcélia, por sua vez, foram atrás dela, mas não conseguiram pegá-la. E a Alicia é tão foda, gente, que ela conseguiu sequestrar o professor e ir até a casa do Coronel Tamayo. Lá, ela também sequestrou a esposa dele com a intenção de fazer um acordo em troca do professor. E como é de se imaginar, o Coronel Tamayo não aceitou esse acordo da Alicia Sierra e chamou a polícia, que montou um cerco no local. Dentro do banco, após a façanha da Top, o sacrifício de vida que ela fez, vários soldados foram mortos, restando apenas 3. Porém, eles não recuaram como a maioria das pessoas imaginavam e eles decidiram fingir uma negociação. Além disso, rolou o beijo entre a Manila e o Denver e logo em seguida rolou um love entre o Denver e a Estocolmo. É uma chuva de spoiler na sua cara. E outra coisa, muita cachorrada desse Denver. E agora a pior notícia que nós poderíamos receber veio logo nesse episódio número 6. O Arturo ainda está vivo. Já no episódio número 7, a polícia chega até a casa do Coronel Tamayo e monta ali uma jaula, um cerco, como eu falei para vocês, para que ninguém pudesse sair daquele determinado perímetro. E dentro do banco, o ouro começa a ser retirado pelo encanamento e do lado de fora transformado novamente em barras de ouro. E a Alice Sierra, após perceber que não iria conseguir negociar por sua liberdade, ela volta novamente para o lado dos ladrões, pelo lado do professor. Pelo menos é o que parece, porque essa mulher já mudou de lado aí umas 500 vezes. E talvez você esteja se perguntando como que o professor, a Alice Sierra e a pequena Victoria conseguiram sair do cerco policial. Bom, o professor usou mais uma vez da sua genialidade e fugiu de lá num caminhão de lixo bem na cara assim de todos os policiais que estavam no cerco. Já o 8º episódio, intitulado A Teoria da Elegância, se inicia com uma conversa entre Berlim e Tatiana, que era sua esposa até então. E naquela noite, na cobertura de um restaurante muito chique, a Tatiana terminou com o Berlim, terminou o casamento deles e trocou o Berlim por nada mais, nada menos que o filho dele. E lembra que eu falei para vocês que ficou restando 3 soldados, Bom, o primeiro estava bem ferido, precisou passar por uma cirurgia. O segundo se entregou como refém. E uma terceira soldado, que todo mundo esperava que estivesse morta, na verdade não estava. Toda essa parte da cirurgia, do soldado se entregar como refém, foi parte de um plano para que ela pudesse caminhar nos dutos de ventilação e ir desativando todos os explosivos que estavam nas portas, porque dessa forma a polícia, o exército que estava do lado de fora poderia entrar para dentro do banco e finalmente terminar esse assalto. E na cabana policial, com a ajuda de um engenheiro, o Tamayo conseguiu perceber que todo o ouro estava sendo retirado e provavelmente encaminhado ali pelos encanamentos do rio.
E foi então que ele mandou um grupo de policiais para que eles vasculhassem todos os reservatórios de água ao longo do rio, um a um, até encontrar o ouro e o professor. E a polícia chegou então no reservatório de água, aonde o professor e alguns membros da equipe estavam. Só que aí vem uma das partes mais geniais de toda a série. Não eram policiais de verdade, eram criminosos disfarçados de policiais e eles roubaram o ouro dos outros ladrões. E eu nunca cheguei nem perto de imaginar que isso aconteceria. E bom, o filho do Berlim, o Rafael, e a Tatiana, vestidos de policiais, invadiram o reservatório de água e simplesmente roubaram todo o ouro do professor. E cara, isso foi muito foda. Mas acontece que o professor não ia chegar até ali e desistir, né? Então ele avisou para a equipe lá do banco que o ouro havia sido roubado e a equipe que estava do lado de fora foram com força total para recuperar esse ouro. Dentro do banco, o Palermo foi o primeiro a desconfiar que a Tatiana era a responsável pelo roubo do ouro. E do lado de fora, o professor começou a imaginar de que forma eles conseguiriam fugir com o ouro. E foi então que ele se deu conta de que eles não conseguiriam sair de Madrid e todo o ouro só poderia estar ali enterrado em algum lugar. Porém, em um momento oportuno, aquela soldado que eu falei para vocês que estava nos dutos de ventilação conseguiu render o Palermo e os policiais entraram a todo vapor para dentro do banco, num momento assim que ninguém esperava e foi prendendo um a um. O professor então, ao saber que seus companheiros iriam ser presos, decidiu se entregar à polícia e ir até o banco para sair de lá preso junto com todos os seus companheiros de equipe. E ele deixa a Alicia Sierra como responsável para encontrar o ouro e antes de sair, ele fez um último pedido para Alicia. Pedido esse que naquele momento não foi revelado para a gente o que seria. O professor então chega ao banco ovacionado por todos da Marcha Vermelha que estavam do lado de fora para apoiar a equipe. E chegamos no último e melhor episódio desse volume 5, parte 2. Bom, dentro do banco, o professor encontra lá com seus companheiros e o Tamayo logo começa a chantagear todo mundo para que eles entregassem aonde estava o ouro. E é nesse momento que o professor coloca em ação o seu último plano. E durante toda a série, a gente acompanhou alguns flashbacks, de momentos que aconteceram no passado, mas nesse episódio número 10 veio assim, um flashback que eu considerei assim, um dos mais tristes, que é quando o professor, ainda criança, vê o seu pai morrer ali diante dos seus olhos. E anos depois, ele conta isso para o Berlim e para o seu sobrinho Rafael. E de volta ao presente, o investigador Angel segue os rastros de pequenas migalhas de pistas falsas que o Marcélia foi deixando ao longo do caminho para que o professor conseguisse ter tempo suficiente para negociar com o Tamayo lá dentro do banco. E o que para mim foi uma jogada assim, a jogada mais brilhante do professor em toda a série. E saca só esse último plano do professor. Ele devolveria todo o ouro que ele havia roubado em troca da liberdade de cada um dos membros da equipe. E você talvez esteja se perguntando por que roubar algo e devolver logo em seguida, Não faz muito sentido. E é aí que entra o maior ilusionismo de todos. O professor trouxe de volta ao banco centenas de barras de latão banhadas a ouro. E o ouro de verdade nunca será devolvido. E é aí que pode surgir outra dúvida na sua cabeça. Por que o Coronel Tamayo iria aceitar latão no lugar de ouro? Também não faz muito sentido, Mas acontece que o Tesouro Nacional é uma espécie de respaldo psicológico. Ele nunca é gasto, ele nunca é usado de fato, Ele fica lá mais como uma precaução. E dessa forma é possível que ninguém nunca descubra de fato a verdade. Então seria ali um segredo de Estado. A Bolsa de Valores da Espanha, que estava despencando, voltaria ao normal, o país não entraria em falência e o Tamayo ia forjar ali a morte de todos os sequestradores e do lado de fora todos eles ganhariam novos passaportes para viver o resto de suas vidas livres e com todo aquele ouro.
E nessa situação, o Coronel Tamayo ia sair como o grande herói que conseguiu recuperar todo o ouro da Espanha e evitaria assim uma crise gigantesca no país. E se você estiver bem atento a tudo que eu disse, você deve estar se perguntando como o professor recuperou o ouro. Afinal, a Tatiana e o Rafael haviam roubado. Pois bem, o Rafael e a Tatiana só sabiam do plano até a parte em que o ouro seria devolvido. Quando a Sierra então entrega ao Rafael uma carta do professor, ele descobre a última e mais importante parte do plano. O ouro de verdade nunca seria devolvido. Eles então mais uma vez se unem em uma grande e única equipe. Bom, agora vamos para a análise final. Quem assistiu o vídeo de teorias que eu fiz sobre o final da série, deve se lembrar que eu falei que o Rafael, o filho do Berlim, provavelmente seria uma das últimas cartas na manga que o professor teria. E eu tinha razão, porém isso não aconteceu da forma como eu imaginava, E nesse vídeo eu também disse que eu acreditava que poderia ter uma espécie de um milagre e os que restavam na equipe sairiam do banco vivos e livres, Bom, isso aconteceu também, mas não da forma como eu imaginava, nem de longe eu imaginaria que seria dessa forma, com todo esse glamour como foi, sabe? E ficou bem diferente assim do que eu esperava pro final da série, ficou bem melhor do que eu imaginava, pra dizer a real, assim. Desde o início da série, a gente percebe toda a genialidade do professor para sair das situações mais difíceis. Então, de certa forma, eu já imaginava, já esperava que teríamos um final feliz, mas confesso que essa série foi bem imprevisível, o que me fez gostar ainda mais da série. Em alguns momentos ao longo da série, me pareceu que os criadores perderam um pouco o foco e a história se tornou um pouco chata para mim, principalmente com a morte da Tóquio, da Nairobi, que eram personagens assim muito importantes. Então, quando a morte delas aconteceu, eu achei realmente que a gente teria um final muito chato, muito sem graça, mas eu achei que no final agora eles conseguiram assimilar tudo isso e entregar pra gente um final realmente digno e grandioso. Falando de modo geral, eu gostei muito da série. Eu acho que esse final, da forma como aconteceu, que todos eles forjaram as próprias mortes ali, eu acho que assim ninguém esperava que seria, Mas foi realmente muito bom, teve muito suspense. Eu acho que isso deixa tudo com um gostinho mais especial. Bom, agora me conta aqui nos comentários o que você achou do final da série, se você gostou ou não. Como eu falei no início do vídeo, se tem algum detalhe importante que eu esqueci de falar, você pode comentar aqui embaixo também, que é legal, a gente vai conversando, a gente vai trocando uma ideia. Deixe seu like aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscreva aqui no canal, toda quarta e sexta tem vídeo novo, onde eu falo sobre o mundo dos filmes e das séries. E também eu trago alguns vídeos extras para vocês de vez em quando, como foi o vídeo de hoje. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau!